É uma viagem que foi feita por uma pessoa que, provavelmente, das pessoas que já se sentaram nesse sofá, serei eu a mais madrica, serei eu a mais menos preparada, serei eu a pessoa que acaba por fazer tudo com muita dificuldade. E isto era uma coisa que eu também queria trazer para a equação, porque nós, muitas vezes, queremos fazer qualquer coisa e ficamos à espera do momento certo, não é? E ficamos à espera que todas as condições reúnam para tu fazeres alguma coisa. E isto nunca acontece, não é? Yeah. Nunca é possível tu teres as condições perfeitas para fazer alguma coisa. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/PedroOnTheRoad. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco aqui o grande David. Eu conheci o David... se calhar tu disseste que uma vez foste ao Espiga ver a apresentação de um livro meu, ou estou a sonhar? Sim. Portanto, na verdade já nos tínhamos conhecido antes, mas para mim, verdadeiramente, eu conheci o David no Exodus. O Exodus é um festival que reúne pessoas de renome mundial que vêm fazer palestras absolutamente inspiradoras e espetaculares. E aqui a palestra do David, para mim, foi das minhas preferidas. O David vai-nos falar sobre, de certa forma, sobre 3 viagens que ele fez, 2 de veículo, de carrinha ou de jeep, dependendo de qual é que estamos a falar, em que foi até à Guiné-Bissau levar algo tão fundamental e importante, algo que se calhar nós nem sequer pensamos muito bem em quão importante é, porque não temos um casos de 1% de morte da mãe como nestes locais em Moçambique, e esse algo importante é o leite materno. O David foi lá um par de vezes trabalhar com isto e levar daqui para lá, e vai-nos contar acerca disso. Vai-nos contar também de uma outra viagem em que foi desta vez de avião, mas que foi para fazer parte de uma equipa que ia selecionar algumas crianças para virem estudar para Portugal. Nós já gravamos e este episódio é mais longo, e como eu vou dizer daqui um bocado no fim, como este episódio é mais longo, em vez de estar a partir e estar a lançar a segunda parte daqui a 2 semanas, eu prefiro que fique assim, acho que fica mais composto. Portanto, agora só nos vamos ver daqui a um mês, em vez de sair um episódio a cada 2 semanas, vamos saltar um. Fiquem por aí, vão curtir, e agora trago-vos David. Olá, David. Olá, Pedro. Muito gosto de ter-te aqui. Sabes que eu... de certeza que já devem ter dito isto várias vezes, mas tu sempre tens pinta de ser um gajo humilde, portanto vou dizer isto sem medo de estar aqui a engrandecer o teu ego em demasia. Mas eu conheci o David no Exodus. Já agora o Exodus é um festival muito, muito fixe. Sabes que eu fui ao Exodus só para curtir, para estar com o pessoal e assim, mas depois nem fui tanto pelas palestras, mas as palestras são world class. Literalmente world class, tipo, tem pessoas com 6 capas da Time Magazine e cenas assim, e o David foi uma das apresentações melhores, portanto, parabéns, foi mesmo muito fixe. E ele falou-nos de uma viagem, na altura entretanto já fizeste 2, e na altura tinhas feito, esta segunda que fizeste foi mais recentemente? Foi fevereiro deste ano. Ok. Que viagem é que foi esta e o que é que te fez pensar em fazê-la? Bem, eu acho que é sempre mais fácil explicar as coisas depois delas acontecerem, não é? Tu pegas no que aconteceu e a partir daquilo que constróis uma narrativa. Até inventamos uma história que nem é real. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que tudo começou quando eu comecei a ver que a maior parte das coisas que eu tinha na minha vida vinham de sorte. É sorte de ter nascido num país com boas condições, sorte de ter tido uns pais que se preocuparam comigo, com a minha educação, sorte de certa altura ter saltado um muro e não ter caído, coisas assim muito básicas. Então eu comecei a pensar de que forma é que eu podia retribuir parte daquilo que eu tinha recebido quase gratuitamente. Então eu pensei, um dia deste tenho que parar um ano e fazer um projeto para ajudar alguma coisa. E isto, mais uma vez, porque eu estou a contar depois de tudo ter acontecido, e agora lembro que uma vez no Espiga, não sei se conheces o Espiga no Porto. Já estivemos juntos no Espiga. Sim, exato. Vi uma viagem sobre o Mongol Rally, em que, sabes certamente, não é, que o pessoal pegava num carro de Londres e ia até à Mongólia e deixava o carro como doação. Mas normalmente eram carros assim muito velhos. E pensei, o que era fixe era pegar num carro que alguém precisasse mesmo, tipo uma ambulância, e que levasse para um destino e que ele fosse verdadeiramente útil. E aquilo ficou na cabeça. Outra das histórias que depois se misturou, conheci uma pessoa que me disse que tinha um orfanato na Guiné-Bissau e que achava que devia ouvir o que é que ele estava lá a trabalhar. Então combinei, que ele chama-se Otávio Machado e pertence à ONGD na Rota dos Povos. E é treinador do Porto. E é porque eu enganei-me no nome, é Otávio Coelho, mas eu digo sempre isso. Mas depois dizem-me, é o treinador do Porto, e eu volto, é Otávio Coelho. E então combinámos um café, ele teve-me a contar e teve-me a dizer
coisas que eu, na altura, não tinha ideia, não é? Da taxa de mortalidade. Mas porquê é que ele infantil. pensou em dizer-te a ti isso em específico? Porque, sem maneiramente, combinámos um café Ok. para falarmos. Ele sabia que eu queria fazer algum projeto relacionado, pronto, com ajudar alguma instituição, e nesse contexto combinámos de tomar um café. Até foi muito engraçado, porque marcámos um encontro, eu chego lá, mando aquela mensagem: eu estou aqui, sou o gajo mais barbudo, deve ser fácil de encontrar. E ele manda-me uma mensagem a dizer assim: eu não faço a mínima quem és. Ou seja, alguma coisa perdeu-se ali no meio. Depois liguei-lhe a explicar, ele disse: pá, desculpa, enganei-me na data, lá combinou. E então, no meio de tudo isso, e se calhar é importante agora se calhar fazer uma pequena introdução, é que em 1989 o mundo ratificou a Convenção dos Direitos da Criança. Nessa altura, a taxa de mortalidade infantil era de cerca de 93 mortos cada 1000 nascimentos. No mundo, No mundo em geral. 93 mortos, ou seja, em cada 1000 nascimentos, 93 crianças não sobrevivem até o seu 5º aniversário. 1%. Em 2020, este número baixou de 93 para 39. O que parece uma redução espetacular. Mas, na verdade, continuam a morrer mais de 5 milhões de crianças todos os anos antes de chegar ao seu 5º aniversário. E quais são as 3 maiores causas de morte a nível mundial? Pneumonia, a malária e a diarreia. No mundo que eu consigo colocar um homem no espaço com relativa facilidade, certamente é possível fazer mais que isso. Então, o Otávio contou-me o caso específico da Guiné. Como é óbvio, essas estatísticas, não é? Como todas as estatísticas, é uma coisa muito geral e perde-se muitas vezes a noção do individual. Exato. E não funciona tão bem às vezes em promoção de causas. também. E ali a grande questão é o caso específico da Guiné-Bissau é um dos piores de sempre. Por exemplo, neste momento a taxa de mortalidade infantil é igual a de 30 ou 40 anos atrás. Então, o Otávio estava-me a contar que a organização dele, na Rota dos Povos, que agora se faz parte, recebia crianças cuja mãe tinha morrido no parto. E nesse contexto há um bem que é essencial, que é que se a mãe morre no parto, o leite de substituição torna-se essencial. Uma lata de leite dessas, em Portugal, custa 10 a 12 euros, agora que a inflação subiu um bocadinho, mas na Guiné-Bissau custa sensivelmente o mesmo, com uma grande diferença. Nós cá temos o salário mínimo ronda os 800 euros, lá é de 80 se tiver salário, ou seja, o pai que fica com a criança é impossível alimentar a criança. O que é que se dá? E água de cozer arroz. Em vez do leite, dão água de cozer arroz. Okay. Esta água é uma ilusão de sobrevivência, não é? Nenhuma criança vai sobreviver com aquela água. E aí juntei tudo e pensei, bem, já encontrei o destino. Vou comprar uma viatura, enchê-la de leite de substituição materna e levá-la por via terrestre até a casa da mamãe, que era o orfanato, e oferecer a viatura e o conjunto. Pronto, decidi fazer isso, pedi uma licença em vencimento e, como eu sou professor, uma das coisas que eu tentei fazer foi envolver os miúdos nas escolas para estarem no projeto, com coisas simples, desde fazer pequenos desenhos que enfeitaram a viatura, mas também na recolha de leite. E esta recolha, por exemplo, posso dizer que nunca em momento algum pedi o leite, mas eles de forma voluntária organizavam-se e juntaram leite. O meu objetivo inicial era conseguir cerca de 100 latas de leite, conseguimos mais de 500. Esta viagem teve ainda um facto que é interessante, é que apanhei a pandemia, ou seja, aquele leite que eu levei naquela altura acabou por ser ainda mais essencial porque depois as fronteiras ficaram fechadas, grandes partes das ONGs deixaram de poder viajar até lá. Pronto, esta é uma viagem, obviamente, cheia de peripécia, aquilo que tu ouviste a contar no Êxodos é muito daquilo que me aconteceu na viagem. É uma viagem que foi feita por uma pessoa que, provavelmente, das pessoas que já se sentaram nesse sofá, serei eu a mais madrica, serei eu a mais menos preparada, serei eu a pessoa que acaba por fazer tudo com muita dificuldade. E isto era uma coisa que eu também queria trazer para a equação, porque nós, muitas vezes, queremos fazer qualquer coisa e ficamos à espera do momento certo, não é? E ficamos à espera que todas as condições reúnam para tu fazeres alguma coisa. E isto nunca acontece, não é? Yeah. Nunca é possível tu teres as condições perfeitas para fazer alguma coisa.
E então, pronto, era uma das mensagens que eu também queria transmitir, especialmente aos jovens, porque muitas vezes nas escolas hoje o que tu ensinas é para o sucesso. Não é? Ensinas a lutar para que corra tudo bem, mas na vida vai decorrer sempre muita coisa mal, não é? E eu sabia que a mim também me ia acontecer muitas coisas mal, se calhar não tantas como aconteceram, mas sabia que ia correr muitas coisas. Então eu queria documentar este processo, partilhar, chamar a atenção para as diferenças que existem entre o eixo norte e o eixo sul. Posso beber um bocadinho de água? É tua. Eu identifico muito com o que estás a dizer, e foi um pensamento que eu tive mais recentemente. Se calhar já tive aqui e ali, até porque é uma ideia que por vezes pulula as mentes das pessoas. Mas eu para o ano quero fazer uma pequena viagem de Luanda a Maputo de bicicleta. E isto porque fui à Índia este ano, tenho um filho agora, como acho que sabes. Então a minha próxima grande viagem, não sei quando é que vai ser, e custa-me um bocado isso. Mas aceito, não é? Porque eu escolhi ter um filho ativamente e eu sei que a partir do momento em que ele nasce ele é a minha prioridade. E eu este ano fui à Índia e também continuo a precisar de bater as asas um bocadinho. Fui à Índia um mês e adorei, mas não era bem aquilo que eu precisava, porque eu preciso um bocado de aventura e de sentir medo e coisas assim. Eu estou a sentir alguma neste momento. Mas eu percebi que também essa viagem que eu escolhi fazer, de Luanda a Maputo de bicicleta, também é uma espécie de tributo ao falhanço, porque vai ser muito difícil, porque eu vou tentar fazer 4.000 km em 40 dias, que são 100 km todos os dias sem descansar. E a ideia de eu poder falhar é fixe. É fixe porque realmente se nós nunca falhamos, ou das duas uma, ou somos espetaculares, ou então não nos estamos realmente a desafiar, não é? Porque o falhanço efetivamente faz parte da vida e nós parece que vivemos um bocado numa... sou mais ou menos cuidadoso nas críticas que fazem à sociedade atual, porque tenho consciência que é uma coisa que se faz desde o início dos tempos, as pessoas estão sempre a criticar o seu próprio tempo e muitas vezes de uma forma injusta. Porém, efetivamente, eu acho que no nosso tempo nós parece que falamos do sucesso como sendo a única opção e a única coisa que tem que acontecer. E se calhar até prepara um bocado mal as pessoas para quando isso efetivamente não acontece. E mais do que isso, o que é o sucesso, não é? E quem é que são as pessoas de sucesso? Por exemplo, uma das perguntas que eu faço, eu tenho feito várias apresentações em escolas e pergunto sempre o que é o sucesso. E o que é o sucesso? É o Elon Musk, é o Bill Gates, é o Steve Jobs e é o Cristiano Ronaldo. Yeah. Não é? É raro-me aparecer um Mandela. O sucesso é tecnologia normalmente e dinheiro. São normalmente as duas grandes definições. E eu acho que não é suposto ser assim, não é? Sem desvalorizar essas pessoas, não é? Mas a noção que existe de sucesso acho que está claramente enviesada neste momento. E essas pessoas que tu referiste, nomeadamente o Elon Musk e o Steve Jobs, curiosamente também são pessoas que têm fama de serem pessoas intragáveis e muito mau onda. Então, não só nós acabamos por usar como exemplo do sucesso alguém que tem sucesso numa área que não é necessariamente aquela da filantropia ou de ser genericamente boa onda, como também são pessoas que aparentemente são ativamente foleiras. Tipo, não sei se acompanhas muito o Elon Musk, mas eu não curto nada a gajo, mano. Tipo, acho que ele, obviamente, é uma pessoa super inteligente e super produtiva e a humanidade até pode, se calhar, avançar em alguns domínios às suas custas, veremos, mas não vejo como alguém que deveria ser tido como o exemplo acerca daquilo que nós devemos ser. Claro, e normalmente se tu pensares quando os miúdos são mais pequenos, não é? O que é que eles querem ser? Bombeiros, veterinários, médicos, professores, e à medida que vão crescendo mudam completamente aquilo que... E claro, obviamente todas as profissões são importantes, não é? Mas há um desfazamento entre a criança pura, não é? E depois aquela criança que acaba por ser muito moldada pela sociedade. Não é? Por isso, esse projeto acabou por ter também sempre este lado de falar, de um medricas, não é? Porque eles às vezes escrevem coisas, hoje foi lá um professor à escola que era um medricas, porque acho que acabam por perceber que não é problema o medo, não é? E aliás, o medo é sempre a primeira grande barreira, não é? Para tudo, não é? Tudo aquilo que é um bocadinho diferente, mete-te medo. Agora, claro, eu também digo que, ok, se eu tapar os olhos, andar na beira de um telhado, tenho medo, mas é um medo que existe por algum motivo verdadeiro, não é?
E pronto, então isto foi mais ou menos o início da viagem, não é? Depois foi giro, não é? Ver os miúdos a seguir, os miúdos e os pais, e às vezes houve alguns pais que me mandaram mensagem a dizer que no fim do dia, eu todos os dias escrevia um diário, e que liam o diário em conjunto, pai e filho, que é uma coisa que eu acho bastante bonita. Pronto, foi uma viagem em que eu também aprendi imenso, obviamente, não há hipótese, e em que houve vários... Saíste a pensar que ias demorar quanto tempo? Olha, eu pensei que ia demorar cerca de 10 a 12 dias, e foi exatamente o que eu demorei. Demorei 10 dias na primeira viagem. Na primeira viagem fomos com um Jeep, porque inicialmente a ideia da ambulância acabou por ser depois uma Toyota Ace, porque nos disseram que uma Toyota Ace é mesmo muito bom, porque é o que tem suporte na Guiné, porque se tiver muita eletrónica não há qualquer hipótese, se há uma avaria ela vai depois ficar completamente encostada. Então isto foi um processo muito longo. Primeiro passou então da ambulância para uma Toyota Ace, e depois acabou por ser um Jeep, porque depois de comprar a Toyota Ace, e certamente, felizmente, ela avariou muito rapidamente, ainda no percurso do sítio onde a comprámos até casa, por isso rapidamente foi trocado. Eu até fiquei com pena porque a Toyota Ace deu-lhe o nome de Carrinha Laroca. O Tony Carreira tem esta música. Então, Carrinha Laroca. Ele tem Carinha Laroca. Ok, pois. E depois foi trocado por um Jeep que lhe chamei Gypsy King, não é? Estás muito bom com o nome. Sim, bastante. É das poucas características que eu tenho. É o teu talento. Que não dá muito jeito para uma viagem dessas, não é? Porque todo o resto, tipo mecânica, orientação... Isso são pormenores. Exato, não é? Mas os nomes acho que começa bem, não é? Já tens o nome para começar. E fomos tendo vários problemas, obviamente, na viagem. Um que não estava a contar é que a partir do meio-dia deixávamos de ter travões. A partir do meio-dia? Mais ou menos. Aquilo não fazia grande sentido. E o que é que descobrimos? Descobrimos que por causa das altas temperaturas do deserto, o óleo não era suficientemente viscoso, então com a temperatura, ao travares, aquilo não travava. Ou seja, devíamos ter levado, provavelmente, outro tipo de óleo nos travões. Sim. Pronto, foi uma das grandes falhas. E com isso acabámos por ir muitas vezes a mecânicos, tivemos umas avarias mesmo sério, andámos de reboque mais do que uma vez. E numa dessas viagens até ao mecânico, como podes imaginar, às vezes é muito difícil encontrar um mecânico. Porque o mecânico não é mais nada do que um gajo que tem umas ferramentas que para o teu carro, deita-se embaixo do carro em qualquer lugar, por isso não há propriamente placas de mecânica. Então, numa destas pesquisas, há uma senhora que nos acompanha até um mecânico, leva-nos lá e fica a conversar comigo. O carro estava... Isto aonde? Em Marrocos, desculpa. Então, nós ficámos a falar, ela reparou nos desenhos que tinha de crianças, o carro estava todo cheio de desenhos de crianças e a assinatura das pessoas que foram ajudando. E ela estava a falar comigo, o que é que estávamos ali a fazer, e ela percebeu o objetivo, e eu tinha um caderno cheio de desenhos das crianças, ela começou a ver os desenhos, e há um momento que ela começa a chorar. E disse, essa criança que fez este desenho aqui deve ser uma criança muito triste. Pronto, eu comecei a olhar para um desenho que tinha lá e, pronto, sinceramente acho que era um desenho, parecia-me mais ou menos normal, mas a senhora ficou comovida. Estivemos a conversar um pedaço, chegou à altura em que o mecânico disse que já tinha o problema resolvido e pergunto quanto é que era o arranjo do carro, e de repente eles começam a discutir, ela e o mecânico, mas assim muito agressivo, e eu não percebia absolutamente nada que eles estavam a dizer. E eu interrompi no meu francês e disse assim, olha, o que é que está aqui a passar? E ela disse-me que queria pagar o conserto do carro e o mecânico não estava a deixar, que ele é que pagava o conserto do carro. Ele é que pagava? Estavam a discutir quem é que me ia pagar o conserto do carro. Não é? E é aquilo que eu digo muitas vezes quando vou às escolas, falo com os miúdos e digo, estão a ver, nós ouvimos muitas vezes falar de outras culturas e que eles são diferentes de nós, tratam-nos piores, e é tudo verdade. Nem me deixam pagar as contas, não é? Que raio de pessoas são essas que nem as contas nos deixam pagar? E eu tenho dúvidas que esta história seria fácil de acontecer na nossa fantástica Europa, não é? Isto aconteceu mais do que uma vez. Mais do que uma vez houve um mecânico que não me deixou pagar as contas quando percebeu qual era o propósito da viagem. Sim, sim. São, provavelmente por serem pessoas que vivem em países onde há menos facilidade, então podem sentir um bocado mais de empatia para com alguém que está a tentar precisamente colmatar esse tipo de necessidades que há
Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu achei muito curiosa desde o início, quando comecei a fazer as minhas viagens, é que quanto mais rico é o país, mais improvável é que alguém me dê boleia. E depois, dentro do mesmo país, quanto melhor é o carro, mais improvável é que alguém me dê boleia. E eu acho, depois eu observo esta realidade, porque é factual, tipo, tenho uma amostra muito grande, dá para perceber que é mesmo, não é um acaso. E eu acho que é precisamente porque nos sítios mais pobres as pessoas passam mais dificuldades, então percebem o valor da hombridade e de ajudar, que é uma coisa que aqui, por mais que o pessoal se queixe e por mais que eu perceba que Portugal é o país mais pobre da Europa Ocidental e tudo mais, como tu disseste, efetivamente o salário mínimo aqui é 800 euros e claro que os preços aqui são mais caros que em Marrocos e tudo mais, e 800 euros aqui não vale tanto como lá, mas nós não estamos tão mal quanto muitas vezes gostamos de dizer que estamos. E às vezes, tipo, quando vim dessa minha primeira viagem, vim mais consciente dessa noção do que nunca, e acho que o ideal não seria uma pessoa dar-se por satisfeito e resignado e não lutar por mais e melhor. Acho que nós devemos sempre lutar por mais e melhor, mas não acho que é paradoxal, nem acho que implica uma qualquer posição esquizofrénica lutar por mais e melhor e ao mesmo tempo ter noção de que estamos fixos. Claro, é totalmente Ter compatível. estas duas. É totalmente compatível. E o que eu acho que é que nós não estamos habituados a viver com a partilha. E há muitos povos que a partilha faz parte do dia-a-dia, não é? Partilhar é a tua forma de viver. Hoje és tu que tens mais, amanhã será outro, e a partilha é essencial. Não é? E há uma coisa que tu disseste que é, não temos que, de facto, muitas vezes escolher. E esta é que é a questão, é aquilo que eu costumo dizer que é o problema de manta curta. Nós, muitos problemas que temos, não é? Quando tens uma manta curta, estás deitado, decides se tens de tapar a cabeça ou se tens de tapar os pés. Tens ali um problema. Mas os grandes problemas que temos hoje, saúde, educação, não são um problema da fome, não são um problema. Nós podemos, se quisermos, resolver estes problemas todos. Não é? E estes não são problemas que eu acho que o mundo não é capaz de resolver. Não resolve porque não quer. Nenhum desses problemas necessita de tecnologia especial, temos é que redistribuir as coisas de uma forma muito mais racionais, não é? E tomar decisões que também acabam por ter implicações de uma forma muito mais eficiente. Sim, e não andamos isto há 2 dias, tipo, imagina, porque eu acho um contra-argumento aqui há uns anos poderia ser o assistencialismo. Há pessoas muito críticas do assistencialismo. Sim. Não sei se já leste algum livro do Paul Thoreau. Não. Estavas a pensar em altruísmo eficaz? Sim, também, sim, mas a questão da assistência, não é? Como que muitas vezes é feita em moldes... É só tipo, toma lá dinheiro e faz claro. com que... O Paul Thoreau é um escritor ele é jornalista e tem alguns livros de viagem, só li um livro dele, que foi uma viagem... Eu tenho um, mas não li. Qual é? Olha, foi-me oferecido agora pela Rotary Club do Porto, mas ainda não li. É um comboio? Sim. Se calhar é o que eu li, uma viagem em África que ele vai de comboio. Não é nada. É outro. Não importa. Pronto. Eu li um que ele foi por terra do Cairo até à cidade de Cabo. E ele é altamente crítico do assistencialismo. Porém, nós hoje podemos olhar para os problemas do assistencialismo e conseguir ajudar de uma forma que não traga precisamente esses problemas do assistencialismo, porque nós não andamos isto há 2 dias, houve muitos erros que foram cometidos. Agora, eu não sei qual é, mas eu também não sou especialista deste tipo de instituições. Mas, sim, efetivamente, não queremos... Mas sobre o altruísmo eficaz, há uma cena que eu achei muito interessante no livro do Peter Singer, não sei se era este que achavas que eu estava a falar. Eu tenho um livro que é o The Life You Can Save, em que, para mim, foi um livro determinante e deu-me um empurrão final que eu queria para começar a doar uma pequena parte dos meus rendimentos. Eu gostava de me lembrar dos números, mas não me lembro. Mas eles perguntam às pessoas qual é a percentagem. Primeiro perguntam se acham que o país deles dá dinheiro a mais para o estrangeiro. E a maior parte das pessoas diz sim, eu acho que sim. E depois perguntam quanto é que eles acham que o país devia dar. Eles dizem X%. E depois, na verdade, as pessoas, acham que o país deles está a dar dinheiro a mais. 2, acham que devia dar X%. Na verdade, o país dá muito menos do que esse X%. Percebes? Tipo, as pessoas nem sequer têm... Na verdade, as pessoas acham, sem saber, que devia dar mais e não menos, porque eles não sabem quanto é que eles realmente dão. Mas sim, não sei
exatamente como é que se resolve, se é no investimento com infraestruturas ou certamente educação e cenas assim. Sim, mas há uma coisa que eu acho que também às vezes as pessoas têm algum receio, é de dar dinheiro. Não é? E eu sou contra isso, eu acho que se deve dar dinheiro. Yeah. Muitas vezes é aquela coisa, dinheiro não dou, mas dou um pacote de arroz. E muitas vezes estás a dar um pacote de arroz a uma pessoa E eu que já tem arroz. de arroz. Yeah. E eu acho que é preciso confiar também no bom julgamento das pessoas, que as pessoas são mais inteligentes do que parece. Não sei se viste, num destes livros, lembro de ter visto uma referência que existe a um caso de uma pessoa que era extremamente pobre em Marrocos e deram-lhe dinheiro. E ele vivia em condições de pobreza, passava fome, e a primeira coisa que ele faz é comprar uma televisão. E claro, as pessoas dizem, pois, vai comprar uma televisão. Mas se nós vivêssemos no sítio onde ele vivia, completamente isolado do mundo, eu não sei se a televisão não será um bem tão essencial como a comida, não é? E tu preferes viver 200 anos completamente isolado do mundo, ou preferes viver muito menos tempo com umas condições dignas? E essa é uma questão que às vezes nós também temos que nos colocar, não é? Isso faz-me lembrar quando o pessoal criticava os refugiados que vinham e tinham um iPhone. Tipo, tem um iPhone para comunicar com a família, nem que seja para ver um filme à noite, mas, tipo, não somos só nós que temos direito a ter algum conforto e luxo. E se calhar é um bocadinho aquilo que estávamos a falar há bocado do assistencialismo, não é? Que é um bocadinho tu dás aquilo que tu achas que é importante e suficiente e não te interessa propriamente o que é que está do outro lado. Não é? Yeah. E sobre o assistencialismo também acho que uma cena importante que o pessoal aprendeu agora, lá está, devido a erros foram cometidos, é envolver as pessoas locais na maneira como aquilo é usado. Isso é essencial. Não sei, não me lembro agora muito bem do exemplo, mas às vezes uma pessoa quer ajudar e acaba por ter um efeito completamente perverso. Eu lembro-me de mas nesta aqui nem sei se uma pessoa local poderia ajudar, mas esta é muito interessante. Tipo, havia um problema de cobras numa ilha qualquer, na Indonésia, acho eu, e então alguém teve a ideia de pagar por cada cobra. Conhece o exemplo? Sim, eu costumo também usar muito isso. Yeah. Acho que foi durante o colonialismo britânico. Foi na Indonésia? Não, acho que foi na Índia. Ok. Em que eles pagavam X por cada cobra morta e depois as pessoas começaram a cultivar cobras, não é? E depois... Às vezes umas escapavam. A questão é que depois pagavam, não é, por cada cobra. E quando descobriram isso, disseram que a partir de agora não pagamos mais. E o que é que as pessoas fizeram? Libertaram as cobras todas. E no final houve mais cobras do que no início. E é verdade que tu nunca sabes, mas qual é que é a outra opção? É não fazeres nada, não é? Claro que devemos pensar muito bem, e lá está, envolver as pessoas locais é essencial, não é? Nunca fazes nada bem se tu vais trazer uma solução de um sítio que tu não conheces, não é? Que isto é muitas vezes feito, é essencial ouvir as pessoas. Quando tiveste essa cena com os travões? Com os travões, com a roda, depois também foi uma coisa que eu nem sequer sabia que existia, que é a embreagem da ventoinha. Eu aprendi mais nessa viagem e sei pouco mais do que aquilo que eu já disse, não é? Mas tivemos um problema muito grande, que depois o carro não arrefecia, por isso tivemos mesmo que ir de reboque, e até houve uma história muito engraçada, porque puseram o carro no reboque, levaram, depois ao chegar à portagem, tiraram o carro do reboque, tive que empurrar o carro de mão para passar a portagem e provavelmente eles não pagarem a portagem, e do outro lado estava outro reboque que pusemos o carro em cima do reboque e é tudo muito mais engraçado, não é? E pronto, não deixa de ser giro Claro. todas essas coisas. Depois Marrocos, como pronto, é bastante tranquilo, não é? Quer dizer, não há assim grandes dificuldades em passar Marrocos. O Saara Ocidental foi também bastante tranquilo. Eu até tinha uma ideia que o Saara Ocidental seria mais complicado. E depois entras na Mauritânia, e sim, a Mauritânia é bastante dura, não é? Principalmente a primeira fronteira. Enfim, as duas fronteiras são bastante complicadas. A primeira fronteira tem a terra de ninguém, em que são 10 km, 5-10 km de um terreno com minas terrestres, em que tu tens uma série de carros explodidos e tu passas ali pelo meio. Eu costumo dizer que cada carro explodido é uma coisa boa, porque é menos uma mina que podes pisar. E eu não tenho mesmo skills nenhuns Eu nunca tinha conduzido um Jeep antes desta viagem. Então e até hoje nunca usei a tração às 4 rodas. E há ali um momento, não é? Eu fiz um plano, né? Sou professor de informática, então fiz um plano para passar a terra a ninguém, que é,
Eu espero por um carro, vou atrás dele e se ele explodir, paro Esperas pelo próximo. e espero pelo próximo. Né? E fiz isso mais ou menos direitinho, mas o meu programa tinha um bug. Eu vou atrás de um carro, Mitsubishi, letras vermelhas, aquelas coisas que nunca te esqueces, e ele para. E nesse momento eu lembrei-me de alguém dizer, pá, aconteça o que acontecer, porque na Terra não há lei, não há nada, se parar, tu nunca pares, anda sempre. Mas não tinha outra forma de passar, o carro então para, mas ele lá arranca. E eu, ok, pronto, lá arranquei outra vez. Agora sei que ele pôs a tração às 4 rodas e eu não. Ok. Então, ficámos completamente aterrados na areia. Ou Ei, seja, naquele sítio ou não podias podíamos parar. parar em nada, ficámos lá. Aquilo só não foi o terror total, porque nem 5 minutos depois apareceram os tuaregs que vieram-nos ajudar e puseram-nos lá a andar. E até foi muito engraçado, porque opá, eu estava ali super feliz, pedia ele para assinar o carro, todo contente, e disse, opá, tenho que te recompensar de alguma forma. Ele, nem pensar, não quero que me des nada. Eu tenho aqui um equipamento do fotógrafo do Porto, se for do Porto, sim, estou todo contente, e ficou aqui equipamento. Mas pronto, este tipo de coisas, não é? Mas tu ias com... Tinha com o amigo, também informático, Ok. por isso a única coisa que sabíamos fazer é sair do carro e voltar a entrar, basicamente. Reset. Exato, era mais ou menos isso. Depois, pronto, a viagem foi decorrendo com alguma normalidade, claro, com toda a polícia a parar-nos constantemente, a tentar que deixássemos sempre alguma moedita ou qualquer coisa, mas não gastámos um único euro em subornos, absolutamente nada. Depois lá chegámos à Guiné, num golpe de Estado. Guiné-Bissau, infelizmente, vai sofrendo muitos golpes de Estado e comecei a receber muitas mensagens dos meus amigos a dizer para voltar para trás, não é? Que é uma coisa, nesses momentos, quando tu avanças com uma aventura dessas, os amigos aparecem logo para ajudar, dizem logo, pá, tu vais morrer nas tuas viagens, não é? E pronto, lá recebi não sei quantas mensagens para voltar para trás, mas é óbvio que não iríamos voltar ali. E também não foi complicado, com exceção de mesmo antes de chegarmos, um guarda no Senegal manda-me parar e começa a fazer uma inspeção muito detalhada à viatura e diz-me, ok, olha, tu vais ser multado porque tens publicidade não autorizada. Publicidade Okay. não, pá. E eu disse, olha, não é publicidade, são assinaturas dos meus amigos, se quiseres assina tu também. E ele, ok, pronto, continua a fiscalização e diz-me, tens de ter um extintor. E eu aquilo que não sou capaz, que é ter a capacidade aventureira, faço muitos TPCs, por isso eu já estava a contar. Mostrei-lhe o extintor e ele diz-me assim, são precisos 2 extintores. E eu disse assim, ok, tenho aqui outro escondido. Porque eu sabia que se ele tivesse mostrado os 2, ele ia-me pedir 3. Por isso... Boa, inteligente. Continua a fiscalização, porque ele era realmente um guarda competente, porque não queria que houvesse nenhuma regra a ser infringida. E diz-me, la voiture est mal conditionnée. O que queria dizer que o carro estava desarrumado. E eu aí disse-lhe, ok, tens razão, o carro está mesmo desarrumado. Se dá multa ter o carro desarrumado no Senegal, obviamente vou pagar a multa, mas não vou pagar a multa que me estás a dizer. E eu pensei que ele me ia fazer um chazinho e oferecer umas bolachas, pega num passaporte, leva-me com os amigos lá para o meio do mato, numa cabana, e eu disse, olha, aqui já quero falar contigo para te explicar o que é que eu estou aqui a fazer. E contei-lhe a história que, pá, a partir de Portugal, se tu fores para este, mais chouriça, menos chouriça, o mundo é sempre mais ou menos igual. Mas se fores para sul, o mundo muda muito rapidamente em desigualdades. Ele dá-me um abraço e diz-me assim, Deus não se importa que as pessoas andem com o carro desarrumado, desde que estejam a fazer uma coisa boa. Não sei onde é que isto vem, se é na Bíblia, se é qualquer coisa assim, mas lá me deixou seguir. Dá-me um número de telefone, ainda hoje de vez em quando trocamos uma mensagem que costuma ser coisas do tipo, então, estás bom? Como é que está a tua família? Tudo bem. E tu? Como é que está a tua família? Que isto é muito uma comunicação que existe em África, é aquele, o perguntar, ok, só para saber que está tudo bem, Sim, e continua. Sim. Pá, eu tenho um rapaz que ainda me liga. Pá, eu devia ligar-lhe às vezes, mas na Guiné-Conakry ele recebeu-me, foi em Boqué, e lembro-me de acordar e o gajo assim sentado a olhar para mim, tipo, fogo, está aqui este gajo na minha casa. E ele liga-me de vez em quando e tenta falar tudo no espaço antes que fique sem saldo, e tipo, está tudo em família, está bem, pronto, fica sem saldo. E o pessoal pergunta bué sobre a família, por acaso. Mas por um lado até gostava de continuar mais a conversa, mas também é verdade que podia ligar-lhe também. No fundo, essa pergunta acho como é que está a família dele, não é? Sim, pergunta. Acaba por perguntar, depois volta também. Sim. Mas foi. Acho que foi ele.
Não, aquilo foi na Serra Leoa, aquela foto ali. Mas sim, depois ainda continuas a comunicar. Continuas a comunicar com eles esporadicamente. Sim, sim. Deixaste o rapaz, seguiste o teu caminho. Sim, completamente tranquilo. Lá chegámos à Guiné-Bissau, não é? E eu, Catió, que é onde os projetos da Rota dos Povos estão a ser desenvolvidos. A Rota dos Povos tem vários projetos? Tem 3. O que é a Rota dos Povos? Okay. A Rota dos Povos é uma ONG que faz trabalho essencialmente em Catió e que tem, na minha perspectiva, quatro grandes vertentes. Aquela que é mais antiga, que é o trabalho nas escolas, o fornecer material escolar. Depois, mais recentemente, em cerca de 2015, começou a gerir um orfanato, que neste momento tem 20 crianças, em que todas as crianças que estão lá, a mãe morreu no parto. É um critério duro, não é? Mas que impede que, se calhar, a população se calhar deixaria lá a sua criança. Não é? A taxa de mortalidade é lá extremamente elevada. Nós, quando estivemos em Catió, fizemos um estudo da base de dados da taxa de mortalidade. A base de dados é um conjunto de folhas, não é? E existe lá uma taxa de mortalidade de 1% da mãe. 1%. Num país em que as mães têm muitas crianças, a probabilidade de morrer no parto é mesmo gigantesca. Sim, isso quer dizer que toda a gente conhece alguém que morreu. Sim. Porque nós conhecemos 100 pessoas, 100 mulheres. Sim, mas ali toda a gente... A morte faz parte do dia-a-dia. Então, este então é outro durante o projeto. Desculpa. Já ouviste certamente aquela cena de lá a vida não vale bem o mesmo, já ouviste isto sobre a África? É assim, inevitavelmente é verdade. Porque faz mesmo parte do dia-a-dia. Faz-me confusão um bocado. É assim, é difícil estar quer dizer, isto é a minha experiência. Há bocado estavas a dizer que quando falaste das boleias, não é? Tens aí um grande número que te pode, se calhar, tirar a conclusão de uma forma mais sustentada. Eu não tenho essa experiência ainda suficiente. Agora, o que eu te posso dizer é que uma criança morre lá e no dia seguinte a vida, pronto, continua mais ou menos. Aqui, se tu tiveres na tua rua uma criança que morra, ficas durante muito tempo a recuperar dessa tragédia. Lá Mas se for a tua própria criança, tipo... Não, mas aí, inevitavelmente, há um grande sofrimento. Mas eu acho que às vezes o pessoal fala quase como se não houvesse. Não, isso eu acho que não é impossível, não é? Porque as pessoas, quer dizer, nós não somos diferentes, não é? Pois. Agora... Um filho é um filho, independentemente Claro. de estás mais ou menos habituado a que as pessoas morram à tua volta. E eu não me sinto capaz de responder esta pergunta de uma forma sustentada, não é? Mas eu acredito que, imagina, onde é que tu achas que será mais trágico? Tu tens uma família que só tem um filho e que este filho morre, ou uma família que tem 10 filhos e morre um? Sim. E eu penso que isso também poderá ter... será por isso que algumas pessoas terão, se calhar, uma visão um bocadinho diferente, não é? Mas não sou capaz de responder desta forma. E se calhar também poderia, agora sendo advogado do diabo e argumentando contra a minha própria premissa, se calhar também é verdade que nos países mais pobres as pessoas tendem a ser mais religiosas e sendo mais religioso, se calhar também se pode ter uma vontade diferente com a ideia de morte por haver uma crença de que se possa voltar a encontrar no futuro. Sim, sem dúvida. E até porque muitas das explicações que tu tens cá, se essa criança morreu porque tinha uma certa condição. Na Guiné, a morte da criança pode ter sido por causa do diabo. Pois. O diabo, que eles chamam Irã, é um grande responsável pelas mortes. E de uma forma mesmo em que acreditam mesmo nisso. Por exemplo, eu conhecia uma pessoa que poderia viver em duas casas, uma das casas era-lhe fornecida, e ele não queria viver lá, preferia ir ver noutra casa. Imagina, deixa-me só explicar aqui um bocadinho melhor, que é, imagina que o Estado paga-te uma casa e diz assim, esta casa é fraca, quero uma casa melhor, não é? E tento aqui inventar uma história para eu ficar com uma casa melhor. Mas aquele caso que eu conheci era exatamente o oposto. Ele preferia ir para uma casa mais fraca porque achava que na outra casa tinha o diabo. Por isso o diabo é uma explicação, se calhar, que tu podes ouvir num hospital. A criança morreu porque o diabo foi cobrar uma dívida à mãe. Eu achava que ia dizer outra coisa, que também uma coisa não invalida a outra, mas tipo, eu lembro-me em África, eu estava com o pessoal e eles diziam, meu pai morreu, e morreu do quê? Doença. Mas qual doença? Estava doente. E com o passar do tempo eu lá percebi, tipo, o pessoal nem sabe.
Estava doente. Sim, sim. Não sabe se é cancro, não sabe se é pneumonia, não sabe se é isto, se é aquilo. Porque não há necessariamente hospitais ou coisas assim. Sim, Aqui e ali, obviamente. Sim, não, não é? e tocaste num ponto que é essencial, que é, quando tu não sabes, o que é que tu fazes sempre? Pá, arranjas uma explicação. E qual é a explicação mais fácil? Neste caso, o diabo. Yeah. Preenche-te todo um vazio que tu não tens acesso. Não é? Não te adianta muito também saber qual é o nome da tua doença, não é? Se não podes fazer nada, não é? A partir do momento que seja um problema mais complexo, certamente não haverá a possibilidade de resolver o problema, não é? Sim, e o pessoal, se calhar, aceita a inevitabilidade de que muita gente morre mais cedo, infelizmente. Sim, a longevidade é muito mais reduzida, não é? Mas não há dúvida. Agora, é verdade que eles também têm uma forma de viver, se calhar de certa forma também mais intensa, também por aí, não é? Quando tu tens, há pouco tempo ouvia falar agora não tem nada a ver, mas o microcrédito. E que as pessoas estavam a dizer, eu estou a investir, mas a pessoa tem que pagar alguma coisa de volta, não é? Porque muitas vezes nós emprestamos dinheiro, não é? Com uma série de premissas que é do nosso lado. Mas isso não é válido quando tu estás a fazer esse tipo de coisa num país em que o sistema não funciona. Em que tu tens pressupostos, não é? Muitas vezes dizes, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não... Porque nós vemos as coisas a acontecer da nossa perspectiva, né? E na nossa perspectiva o sistema, bem ou mal, vai funcionando. Mas muitas coisas que acontecem em África, nós achamos que podemos passar os nossos modelos para lá. Não, porque as coisas mais básicas não funcionam. Sim, há um certo desfazamento, é verdade. Tu, estavas a falar da Rota dos Ventos. Sim, dos povos. Dos povos. Eu estava a dizer que há 4 grandes áreas de trabalho. O apoio às escolas, então o orfanato, o apoio também ao hospital e agora recentemente em fevereiro, e foi por isso que eu voltei lá, a Rota abriu uma escola para meninos com necessidades educativas especiais e quando estará em pleno funcionamento ajudará cerca de 40 crianças. Neste momento ainda não está a funcionar totalmente porque estamos a dar formação a pessoas que não têm formação e a ideia é que combine um lado de educação com um lado também de alimentar e de as apoiar de uma forma mais geral. Ou seja, em fevereiro o centro ia abrir e faltava uma carrinha. E no meio de uma conversa assim, que eu não estava à espera de voltar lá tão cedo, e muito menos de carro. Alguém disse, o David é que podia ir lá então, a levar a carrinha. E lá fui eu, com mais 2 pessoas, um médico e uma engenheira química, e lá fizemos nós a viagem, desta vez com uma carrinha adaptada, ou seja, sem tração às 4 rodas, também não faz diferença que eu não sei usar, não é? Mas a viagem acabou por ser muito mais complicada, mas também, de certa forma, também mais, como é que é dizer... Já não tinha tanto medo, por exemplo, a primeira, eu pensei que ia morrer. Eu deixei praticamente tudo aqui. Que no geral ou a dada altura? Achava que na primeira viagem eu pensei que ia morrer. Nesta já não ia com esta sensação, achava só que não ia chegar lá. Que é um bocadinho melhor. Também foi cheio de aventuras, cheio de peripécias, mas acabou por decorrer de uma forma muito mais tranquila, apesar de demorarmos mais tempo, porque apanhámos a tempestade, não sei se já reparaste, quase todos os anos há a tempestade do século, ou qualquer coisa assim. É tudo que acontece 100 anos, 100 anos é todos os anos. E apanhámos assim Tudo que acontece 100 anos é todos os anos. Exato. E apanhámos uma grande tempestade ali a atravessar de Tarifa para Marrocos e tivemos lá 3 dias à espera de conseguirmos atravessar de ferro. Em Tarifa? Sim. É um bom sítio para esperar. Eu já estive lá há muito tempo, não me lembro muito bem como é que é, mas lembro que... É bastante ventoso sempre, mas ali tinha o pessoal a fazer kitesurf e assim. E tu, quando chegas lá à Guiné-Bissau, ficas lá algum tempo com o pessoal? Sim, chegas a conhecer? Também não sou. Sim. Olha, por acaso, é a primeira vez que eu visto esta camisa. E é engraçado porque eu pensei, nunca usei essa camisa. E depois pensei assim, eu nem sei de onde é que vem esta camisa. Depois pensei assim, se ele me faz uma pergunta, eu não sei, mas aqui ainda fiz pior, que eu é que fiz a pergunta. Então mandei uma mensagem a dizer, olha, quem é que me ofereceu a camisa? E foram os meus vizinhos em Catió. Ou seja, eu recebi esta camisa e eu continuo sem saber exatamente quem são as pessoas, mas enviaram essa camisa. E recebeste em casa? Sim, mandaram para cá, para Portugal. E pensei, vou levar esta camisa.
Quando estou lá, não estive também assim tanto tempo quanto isso, mais uma vez, mas o primeiro ano apanhei a pandemia, mas a ideia era ficar lá a dar aulas. E estive lá um tempo ainda Por isso é que pediste a licença sabática? Sim. Ok, eu ia te perguntar sobre isso porque depois quando disseste que demoraste 12 dias, pensei, mas a licença sabática já mantém um ano? Sim, a ideia era ficar mais tempo, mas depois também meteu-se a pandemia, tive de voltar um voo de repatriamento, com umas histórias também bastante complicadas, mas eu estive lá a dar aulas e até uma das grandes experiências minhas como professor foi em Catió, porque... Davas aulas de quê? De matemática e informática. Eu sou de informática, mas licenciei-me em ciências de computadores, por isso, matemática aplicada a ciências de computadores. Originalmente era o nome do curso, por isso são duas áreas E tu escolheste ativamente ir para esse curso? Sim. Matemática aplicada a ciências de computadores. Depois mudou o nome. cursos mais específicos que eu já ouvi. Depois acabou por mudar a ciências de computadores. A informática, não é? Eu entrei em 1994, e em 1994 a informática era uma coisa que fazia parte do mundo, mas não era aquilo que nós hoje não estava omnipresente, não é? E era uma das áreas aplicadas da matemática. Então, eu não tenho muitas competências, nem grandes, como já deves ter percebido. És bom a dar nomes às coisas. Para além disso, mas isso não seria muito útil lá. Então, a ideia era ficar lá a dar aulas a professores. Juntámos, não é, com o diretor e com alguns professores e fizemos um plano de formação. E eu acabei por ficar com um grupo bastante heterogéneo de professores, em que foi uma experiência para mim completamente diferente, porque eu nunca sequer tinha usado um quadro de lousa e com giz e com uma esponja, não é? Só isto muda completamente a tua dinâmica, não é? Porque tu escreves qualquer coisa, passas um apagador e aquilo é rápido. Aquele processo do giz, depois tens que esfregar aquilo muito. Tu tens que fazer uma gestão do quadro que eu nunca tinha de ter que fazer. A gestão do quadro é muito boa. E também foi bastante engraçado e diferente para mim, porque eu não sou muito formal, mas... com o calor, não é? As aulas tinham, como sabem, cedinho, eu ia de calções e chinelos, que é uma coisa que eu ainda não fiz na minha carreira como docente cá em Portugal. E até aconteceu uma coisa bastante engraçada, que numa das aulas, não é? Havia um professor que estava sempre presente, que chama-se Dauda. Dauda é o equivalente a David em África. E pronto, ele punha-me problemas que eu não sabia resolver aquilo. Mesmo de integrais trigonométricos, problemas mesmo muito, muito complicados. Então, a minha vida era, de manhã dava as aulas e à tarde ia resolver o que ele me dava. Era mais ou menos isso. Depois meteu-se a pandemia e foram fechadas as escolas, então mudei na Guiné-Bissau, se calhar em Bissau não, mas no resto do país as coisas continuaram a funcionar normalmente. Mas com as escolas fechadas deixou de ser propriamente uma aula, mas passaram a ser mais explicações. E então as pessoas apareciam, combinava com 2 ou 3 pessoas. E houve uma vez que me apareceram 2 pessoas, o tal Dauda, que estava todas as aulas, e uma professora que eu nunca tinha visto. E ele tinha-me dado assim, uns integrais trigonométricos bastante complicados de resolver. Mas porquê que ele dava esses? Porque eles não têm grande acesso à informação. E então ele apanhou-me ali e sabia que eu era de matemáticas e e que eu podia ajudá-lo a resolver aquelas coisas. Ele é que os queria resolver? Sim. Okay. Estava a sonhar, podia estar a testar, ou assim? Não, era mesmo, punha mesmo problemas para eu resolver. Sim. E então, uma dessas aulas, não é? Então estava ele e estava outra professora que eu nunca tinha visto e estava a tentar resolver aquilo e eu vi ela olhar para mim com uma cara assim um bocado de desconfiança, não sei, eu pensei, se calhar não estou a explicar isto muito bem. Mas pronto, lá continuar a resolver os exercícios, até que passado para aí meia hora ela adormece. Um aluno adormecer nas aulas, não é uma coisa do outro mundo, não é? Mas quando só estão 3 pessoas numa sala, não é? Em que estamos assim todos juntos, é um bocado... Dá um bocado de bandeira. Estranho. E depois eu não sabia se devia acordá-la ou falar mais baixo. Por isso estava naquele problema. Estamos a falar de adultos, não é? Sim. Pronto. Para pôr uma mantinha. Exato. Eu continuo a tua aula e passado um bocado ela acorda e diz qualquer coisa ao Dauda. Ele diz, olha, David, ela queria saber como é que se faz uma regra de 3 simples. E eu tinha estado ali meia hora a falar. Eu não sei como é que ela não adormeceu mais cedo, sinceramente. E isto faz-me lembrar que a vida é um bocadinho assim. Tu olhas para as coisas, não é? E tu não sabes verdadeiramente o que é que está a acontecer, não é? Nós só vemos o que é que está por fora e achamos que toda a gente tem o mesmo ponto de partida. E, na verdade, ali o que estava a acontecer é que aquela pessoa tinha uma base de conhecimento muito mais baixa e aquilo que eu estava a tentar transmitir passava-lhe completamente ao lado.
E acabou por ser uma história que eu lembro sempre, não é? Porque nós nunca sabemos mesmo. E ali, eu sei, está-me a julgar, está a pensar qualquer coisa, e a pessoa estava ali... Isso pode ser extrapolado mesmo para o que nós estamos a falar um bocado, do assistencialismo. E tu, na Mauritânia, paraste em Nouadhibou? Não, fui por Nouakchott. Sim, Mas não foi porque tu podes, quando tu sais, por acaso é uma das coisas que eu lembro perfeitamente, para quem vai fazer até aquele comboio, sim. há lá um cruzamento. É um bocado desvio para Nouadhibou? Ainda é um bocado, okay. por isso nós porque na minha cabeça era inevitável, mas ok. Não. Em Nouadhibou eles têm lá uma... Não é particularmente interessante, mas tem lá um cemitério de navios em que uma pessoa vai e vê tipo, sei lá, pai 5 ou 6, na minha memória, assim, navios muito grandes, barcos muito grandes. Confundo sempre um bocado o que é um navio, o que é um iate, assim, mas pronto, um barco muito grande. E lá cheio de pessoal que está tipo, a tirar o ferro para depois vender e assim. E o que me contaram, e eu não sei se isto é verdade ou não, mas se não for verdade, há outros exemplos assim também. Mesmo que este em específico não seja bem esse. É que a União Europeia, ou há uma ajuda externa qualquer, em que ofereceram barcos para o pessoal ir à pesca e realmente conseguir dinamizar um bocadinho lá a economia local e nacional também, porque eram grandes barcos mesmo. Nem sei se não terei aqui alguma foto. Mas o que me contaram foi que eles ofereceram esses barcos, só que não havia ninguém no país que sabia conduzir os barcos. Okay. E então são estes aqui, estás a ver? Em que é um bocado isso, tipo, às vezes tu queres ajudar, mas tu partes do pressuposto que determinada pessoa já está dotada de uma aptidão ou de uma informação qualquer que na verdade não está. Sim. No fundo isso é uma grande metáfora para a vida, como estás a dizer. Apesar de que havia o plano, mas é curioso aquela... tu tentas perceber a pessoa, não é? Pelo aquilo que está a exteriorizar e que na verdade é muito diferente do que às vezes as pessoas estão também a sentir, não é? Mas curiosamente o que mais me marcou dessas aulas que eu dei, que para mim foram de facto... uma alegria incrível, porque as pessoas estavam mesmo com sede de aprender. E é uma coisa que muitas vezes aqui nas escolas em Portugal não sinto, não é? Muitas vezes os miúdos até resistem à aprendizagem, não é? Então eu vinha mesmo contente, eu acabava as aulas e eles inicialmente até queriam um período, já não lembro, 5 ou 6 horas seguidas, e isto nem sequer é produtivo, mas eles queriam agarrar tudo o que podiam. Mas aquilo que me marcou mais é que ao sair da escola, logo no primeiro dia, vem ter comigo uma criança que me dá a mão. E eu sou uma pessoa que facilmente atrapalha, e aquela situação de uma criança que eu não conheço, não é? Um gajo despigmentado, num sítio que tinha acabado de chegar, que ninguém conhece, ir com uma criança ali, ela tinha mais ou menos 6 anos, e eu ficava em pânico, não sabia o que é que devia fazer. Então, a minha solução nesses casos é fugir. Não é? Claro que não fugi correndo, mas disse assim, olha, tenho que ir para ali, que eu tenho ali a fazer qualquer coisa. No dia seguinte, acontece exatamente a mesma coisa. A criança vem, dá-me a mão, não me diz absolutamente nada, vem só andar comigo. E a mesma coisa. Passado 1 ou 2 dias é que descobri que ela era minha vizinha. Era uma miúda, Evanira. E eu comecei a pensar, não é? Que raio de mundo é que vivemos, não é? Em que nós não podemos vir com uma criança que naquele caso era minha vizinha, ou seja, morava mesmo ao lado. E a única coisa que ela fazia era, ela vai na mesma direção que eu vou-lhe dar a mão e vamos juntos. Não é? E, claro, quando é que está o problema? Está na minha cabeça, não é? Obviamente, não estará... Mas o que era o teu medo? Pudesse parecer esquisito? Sim, sem dúvida, não é? Sem dúvida é isso. Mas porquê que parece esquisito? Porque, de facto, todos nós ouvimos histórias que nós não devíamos ser assim, que são esquisitas, não é? E ela só estava a fazer uma coisa, que era, estava a ser criança, estava a fazer o seu papel completo de eu vou com o meu vizinho para casa, não é? Sem mais nada, não é? E isso deixa-nos muitas vezes a pensar, não é? Que hoje em dia vivemos num mundo em que as coisas mais simples são muitas vezes difíceis de ser vividas, não é? Podes crer, mano. Tipo, o nosso sobreprotecionismo é algo que tanto ajuda como desajuda. E isso lembra uma situação, uma vez estava em Nova Iorque, no Museu de História Natural, acho eu, que tem assim um grande esqueleto de um dinossauro, muito fixe. E estava lá uma réplica de uma lula gigante, que era, esta em específico era uma cena mitológica ou de um livro ou assim, tipo, tudo o resto era natural, esta aqui não. E eu queria ver e estava um puto que estava debruçado sobre a explicação daquilo. E eu chego a falar ao puto,
Muito gentilmente, com as duas mãos, ponho assim aqui a mão no tronco e tento puxá-lo gentilmente para trás para eu conseguir ver. Pá, e aparece uma mulher, não sei se era a mãe ou se era a Amel. You don't touch him, you're sorry, I was just trying. You speak, but you don't touch him, you don't... E eu fiquei também atrapalhado, tipo, fogo. Tipo, ela se calhar achava que eu era um gajo esquisito. Mas no fundo eu só queria afastar um bocado eu não me lembro se disse, se calhar até falei antes, tipo, hey, can you move a little bit, please, so I can read? E é isso, tipo, nós se calhar vivemos demasiado com a maldade na nossa cabeça e depois nós próprios, mesmo apesar de sabermos que não temos maldade, como tu sabias nesse momento, acabamos por nos preocupar que outros possam achar que nós temos essa maldade que não existe. Sem dúvida, tu não consegues viver isolado do olhar dos outros, não é? Por muito que te esforce e que as pessoas às vezes digam não, eu sigo o meu caminho, mas é muito complicado, não é? Principalmente quando acabas por seres um corpo estranho ou no local onde estás. E acabaste então depois por ir Sim, com ela para... depois consegui fazer este caminho, obviamente, depois de libertar isto e apreciar uma caminhada tão simples até casa, de uma coisa que devia ser uma das coisas mais bonitas que tu podes ter, que é caminhar com uma criança. Então tu estiveste lá 2 vezes? Tive 3 vezes. A primeira e a terceira as viagens foram feitas de carro, e a segunda, que até também tive bastantes problemas, mas esta vez já fui de avião. A segunda vez que eu fui lá fui para ajudar a Rota dos Povos, que tinha uma missão de selecionar jovens para vir estudar para cá, para Portugal. E uma das coisas que eu fazia questão Como era... Como é que selecionas? Pois, exato. Aí havia critérios que tinham a ver com... Claro, não. Havia um critério que era, no mínimo, serem tantas raparigas ou mais do que rapazes. Esta era uma das... Porque... nós sabemos que a sociedade é extremamente enviesada, não é? Em relação ao homem, mas a Guiné-Bissau, no caso da educação, então, especialmente depois de ter visto a nota dos alunos, a maior parte dos alunos que têm, nem digo boas notas, mas notas razoáveis são rapazes. Raparigas não têm... certamente têm muito mais que fazer em casa, não devem ter as mínimas condições de estudo, por isso nota-se logo ali uma discrepância mesmo muito grande. Este era um critério e obviamente o outro era das avaliações, das médias, mas também poderia haver alguns critérios, como por exemplo a pessoa não ter família, estava ali um conjunto de regras definidas, mas o que era essencial para mim era ir ao local onde eles estudavam. E então, numa dessas ilhas, disseram, tens que ir à ilha de Como, que Catió é bastante pobre, Como ainda é mais pobre, que é assim uma ilha que fica no meio do nada. E disseram-me, ok, olha, então vamos lá, vamos sair amanhã de manhã. E eu pensei que ia ser uma coisa bastante tranquila, não é? Ponho um pacote de bolacha na mochila, uma garrafa de água e lá sigo eu. Fazemos uma viagem de hora e meia de piroga, uma piroga a motor, e eu passo por uma piroga assim, uma casquinha de madeira. E eu, na brincadeira, digo, eu gostava era de andar numa dessas, não é aquela coisa... Pronto, lá fomos na nossa. Depois de fazer uma hora e meia de piroga, fizemos para a hora e meia no meio do lodo. E depois comecei a ver que havia as pessoas a dizer, tem ali um caimão, que são os crocodilos, não é? E eu, ok, pronto, olha, se soubesse ali, quando andei de piroga, já não estava assim tão tranquilo. Mas depois, lá fui até a escola dos miúdos, uma aventura para chegar lá. Ao voltarmos embora, as condições do tempo já estavam um bocadinho pior, tivemos que fazer outro caminho. E que já me obrigou a usar aquela casquinha de madeira. E, o camão é mais pequenininho? Sim, é mais pequenino. Eu sinceramente, acho que se me desse uma trinca não ia gostar, ia sair, mas ia ficar Não ia ser agradável sim, eu não ia ser agradável. E quanto mais seja um medo, não é? Eu repito que são mesmo muito madricas. Então eu pensei, puseram-me em cima, e eu até tenho uma filmagem... Paradoxalmente é um ato de coragem assumir que são madricas. Sim, mas então, e puseram-me, eu entrei lá na canoa e reparei que estava à frente e que havia um pau. Eu pensei assim, há uma filmagem que é mesmo genuína que eu estou... Quem é que está a conduzir isto? Sou eu que vou ter que conduzir isto. Porque entrei logo em pânico. Depois pensei, ok, isto tem então os caimões, sou eu aqui a responsável, mas felizmente era um miudito que ia a conduzir aquilo. Pensei, bem, vamos lá relativizar, eles fazem isso, certamente não é fácil cair daqui. E neste momento vejo um gajo a cair à água. Isto vai ser uma desgraça. Então, pronto, lá fui.
mais hora e meia assim no meio do... Tu não estás a ver aquela... Punhas um pé para tirar, tinhas mesmo que o puxar para fora. Foi mesmo difícil, só com umas bolachas e uma garrafa de água, que ainda por cima tive que partilhar porque mais ninguém levou nada. E eu era o único despigmentado nesta viagem, ou que nem sequer tinha grande proteção para o sol, foi mesmo assim terrível. Depois, faltava-nos só atravessar o último rio e neste momento não havia sequer uma piroga para atravessar. Claro que não íamos a nada. E lá um dos rapazes estava connosco, começou a chamar alguém durante uma hora, mas nunca ouvíamos resposta. Nesse momento tu sentas-te e, enquanto tu te sentas, vêm milhares de caranguejos. Se tu parasses, vinha assim milhares de caranguejos ter contigo. Eu pensei, nem sequer, se estivermos a dormir aqui, nem sequer posso dormir aqui, porque deve vir aqui tudo e comer-me. Mas passado, sei lá, e mais uma hora lá aparece um miúdo, lá, o tal que eles estavam a chamar, com uma piroga, e lá atravessamos. Não é? Isto foi o meu dia, que eu costumo dizer, o dia Indiana Jones. Para mim foi verdadeiramente Indiana Jones. E conto muitas vezes essa história nas escolas. Não é? Só que no fim eu digo assim, os miúdos que eu fui selecionar fazem isso todos os dias para ir para a escola. E é esta dualidade, não é? De teres um mundo que resiste à aprendizagem e outros que são sedentes dela, não é? E uma coisa que me marcou muito, em todas as viagens chorei sempre. Nessa viagem, o motivo pelo qual eu chorei foi que sempre que eu perguntava aos miúdos se queriam vir para Portugal, então estudar, que iam ficar 3 anos sem a família, sem amigos, nunca hesitaram sequer um segundo. Eu dizia, ok, olha, vou-te explicar. Ele, não, eu quero ir, mas vais ficar 3, te quero que percebas bem. Nunca hesitaram. E houve, na seleção, eu tinha selecionado então 10 jovens. Deve ser duro. Sim, não, é mesmo aí. Não é uma fórmula, tu nunca sabes bem. Claro, não, nós fizemos então este processo e não era o único a tomar a decisão. Atenção, temos a nossa equipa espetacular lá na Guiné, estava as coisas tudo bem montado, mas é como tu dizes, não é? É complicado. E então no final havia ainda uma vaga e há um miúdo que estávamos sempre a tentar contactar, nunca conseguimos contactar com ele. Mesmo quando eu estava de partida, lá me disseram, olha, conseguimos falar com ele, e aparece um miúdo super envergonhado, que fiz lá a entrevista assim, pronto, assim a correr, porque eu já estava mesmo de partida para Bissau para apanhar o avião, e o miúdo, assim mesmo sensível, com o irmão é que veio tipo quase ajudá-lo a comunicar, porque pronto, nesse meio, se calhar, as crianças, sei lá, mais estudiosas e mais sensíveis, acredito que não fosse, se calhar, o rapaz mais popular ali da zona. E assim que ele vai embora, eu desfiz-me em choro. Aquela coisa da pressão de teres que partir, de ter que escolher, foi mesmo muito duro para mim. E só quando aquilo terminou é que tu te cai a ficha, não é? E percebes que é um processo bastante complicado. Yeah. Para terminar, gostava de perguntar se achas que és boa pessoa. Eu acho que não sou boa, assim, não sou uma má pessoa, mas eu deixei de acreditar que existe, não é? Tu às vezes pensamos, aquela pessoa é mesmo boa pessoa. Nunca ninguém é totalmente uma coisa, não é? Acho que esforço-me para ser a melhor pessoa possível, não é? Que aquilo que eu tenho, que aquilo que me foi dado, esforço-me para ser a melhor pessoa possível. David, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Por um lado, eu não sabia bem do que estava à espera, por outro lado, foi exatamente o que eu estava à espera. Obrigado. Aqui, dessa vez, não vou falar do Patreon, nem dos meus livros, nem nada. Suponho que haja uma maneira do pessoal apoiar a Rota do... Na Rota dos Povos pode irem ao site narotadospovos.org ou seguir nas redes sociais www.facebook.com/narotadospovos ou então o instagram.com/narotadospovos. Não, Rota dos Povos. Também vou pôr aqui em oráculo. Este episódio, eu estava aqui a pensar se o dividia em 2 ou deixava, mas eu não gosto muito de dividir os episódios, mas então o que vamos fazer é... este episódio vale por 2, porque obviamente é maior que os episódios normais, quer dizer que vamos saltar um episódio, portanto em vez de sair um episódio a cada 2 semanas, o próximo episódio só sai daqui um mês. E claro, podem também seguir aqui o David com estas aventuras e mais em David Freitas no Instagram. Por acaso é DBDCT Freitas, mas até posso-te contar uma história engraçada. Diz.
porque nós conhecemos no Êxodos. Sim. E partilhámos Instagram. Eu tinha partilhado o Instagram e tu és Pedro on the Road, não é? Tinha partilhado com outros colegas e tinham todos um nome tipo Travel e qualquer coisa. E eu lembro perfeitamente de eu dizer DVD CT Freitas. E então senti-me ali um bocado, um bocadinho off. Por isso, no Instagram eu sou DVD CT Freitas, mas acho que não tem nada que serva para seguir. Acho que na Rota dos Povos é claramente o melhor sítio para seguir. Fica correto. Até à próxima.